Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre o uso da crase, que também é um conteúdo muito importante e sobre o qual muitos estudantes têm dúvida, né? A gente sabe que o uso da crase gera muitas dúvidas, são muitas situações em que é facultativo o uso, né? Então a gente precisa ficar sempre revendo, revisando e o mais importante, frisar a regra principal, ou melhor dizendo, frisar a lógica de uso da crase, tá bom? Esse é o segredo, na verdade, é frisar a lógica do uso da crase. E vamos conhecer mais sobre esse recurso linguístico que é o sinal indicativo de crase. Deixa eu passar aqui os slides, pronto. Vamos começar pela etimologia da palavra crase. Etimologia, gente, é o estudo histórico de uma palavra, né? A origem dessa palavra, a historicidade dela e como é que eu posso dizer, as mudanças que essa palavra sofreu ao longo do tempo, que não é o caso aqui da crase, né? A palavra crase, etimologicamente, significa fusão, né? Mistura. Mistura de quê? A palavra crase significa mistura ou fusão. Na língua portuguesa, a crase indica a contração, a junção de duas vogais idênticas, né? Mais precisamente, a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes, aqueles pronomes que se iniciam com a letrinha a, né? Então, nós temos aqui, gente, a fusão, a junção de a mais a, que é igual a com crase, né? Vocês já devem ter visto essa regrinha várias vezes nas lousas, nas salas de aula aí de vocês, né? E é só para a gente relembrar e entender a lógica dessa fusão, dessa junção, né? Eu trouxe aqui dois exemplos para nós visualizarmos na prática essa ocorrência. O primeiro exemplo aqui, ó. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Perceba que nós temos aqui um verbo, foram, esse verbo ir, ele precisa, né, de preposição, porque é um verbo transitivo. Nessa situação, nós temos aqui um verbo que é transitivo, ou seja, ele precisa de complemento, e esse complemento vem preposicionar, porque quem vai a algum lugar. Já já nós vamos entender essa lógica da regência verbal. E à frente dessa crase, nós temos uma palavra feminina que é confraternização, que é uma outra regrinha, né? Palavra feminina. Nós não usamos crase diante de palavras masculinas, apenas palavras femininas. Então, nós temos aqui uma palavrinha feminina, à frente do sinal indicativo de crase, e precedendo a crase, nós temos um verbo que precisa de preposição a. Então, nós temos essa lógica. Foram a confraternização, e confraternização admite o artigo feminino a. Então, nós temos aqui, ó, a preposição, que é o elemento, que é como é que eu posso dizer? O complemento, né? Iniciando aqui a complementação desse verbo transitivo, ir, né? Quem vai a. Então, esse verbo ir aqui, como transitivo indireto, ele é preposicionado. Como está diante de uma palavra feminina que admite o artigo a, eu tenho aqui a fusão desses dois as, a preposição e a artigo. Por isso que a crase está ocorrendo aqui. Nesta outra situação aqui, nós temos assim: dirija-se àquela sala e procure pelo atendente. Dirija-se àquela sala e procure pelo atendente. Por que que nessa situação, com esse pronome demonstrativo aquela, nós vamos utilizar a crase? Porque quem se dirige a algum lugar. Quem se dirige a algum lugar. Olha a preposiçãozinha. E aí você precisa entender qual é a diferença entre preposição e artigo, né, gente? Porque se vocês não conseguirem entender a diferença entre preposição a e artigo a, isso vai embaralhar um pouco na cabeça de vocês.
A preposição a, ela equivale àquela outra preposição, para, né? Para a. Para. Então, faça sempre essa relação, né? Geralmente, 90% dos casos, 95% dos casos, esse a, preposição, ele equivale à preposição para, certo? Então, façam a substituição quando houver dúvidas. Quem se dirige a, e aquela começa com letra A, né? Aquela. Então, eu tenho o a preposição do verbo dirigir, que está aqui como dirigir-se, né? Quem se dirige a, preposição a, mais o a que inicia o pronome demonstrativo aquela, pronome feminino. Se fosse aquele, também teria, se fosse aquele, né? Porque se inicia com a letrinha A. Essa fusão aqui não é a preposição mais artigo a. Olha a diferença aqui. Diante do pronome aquele e aquela, nós temos a fusão do a preposição com o a que inicia o pronome aquele, aquela. Aquilo também. Aquele, aquela, aquilo. Esses três pronomezinhos aqui, demonstrativos, eles vão admitir a presença de crase antes deles. Nessas situações em que o verbo também rege preposição. Por isso que nós precisamos entender o que é regência verbal. Né? E esse slide aqui vai tratar sobre isso. Para nós compreendermos a crase, nós também precisamos compreender sobre regência verbal. Primeiro de tudo é que, guardadas as exceções, não se usa crase antes de palavras masculinas, certo? Por que que eu digo guardar as exceções? Por quê? Porque há aquela exceção que nós vamos ver daqui a pouco, aquela exceçãozinha de quando a expressão a moda de está implícito, né? Então, nessas situações, pode haver crase antes de palavra masculina, porque vai estar implícita essa expressão. Mas essa é uma exceção que nós vamos ver daqui a pouco. Porque nós estamos falando aqui da regra geral. Qual é a lógica de utilização da crase? A crase, ela é a junção de duas letrinhas, letra A, preposição, e letra A, artigo. Então, se eu entendo que dentro dessa fusão A mais A, um dos artigos é o artigo feminino A, eu não posso dizer a balcão, a lápis. Eu não posso dizer a menino, né? Eu só utilizo o artigo a para palavras femininas. A mesa, a rua, a cidade, né? Então, nessa lógica, eu vou compreender que antes de palavras masculinas, eu não utilizo crase, certo? Essa é a lógica geral. E o outro elemento mais importante da compreensão da lógica de uso da crase, gente, é a compreensão da regência do verbo ou do nome que aparece na oração. Vocês já estudaram regência nominal e verbal, e vocês devem lembrar que nomes e verbos, eles necessitam ou não de preposição, acompanhando-os dentro das orações. Nós vamos analisar alguns casos aqui para vocês entenderem. Então, esses são os dois principais pontos de compreensão de como que a crase acontece. Antes de palavras femininas e depois de verbos ou nomes que regem a preposição a. Vamos entender um pouco mais aqui. Nosso entendimento do uso da crase está condicionado aos nossos conhecimentos acerca da regência verbal e nominal, mais precisamente ao termo regente e ao termo regido, dentro da oração. Ou seja, o termo regente é o verbo ou o nome que exige complemento regido pela preposição a. E o termo regido é aquele que completa o sentido do termo regente, admitindo a anteposição do artigo a, as, que vai ser aí parte do objeto indireto. Estão lembrados da transitividade verbal? Então, são pré-requisitos para entender o uso da crase, gente.
compreender a transitividade indireta dos verbos, compreender regência nominal e verbal. Isso é, assim, imprescindível para que vocês compreendam a utilização da crase nas orações. Vamos ver aqui os exemplos. Olha, percebam que as amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Percebam que eu coloquei dois termos aqui coloridinhos, né? O verbo ir, foram, elas foram, esse verbo aqui está empregado no pretérito perfeito. A confraternização. Confraternização também é uma palavrinha aqui feminina, né? Por isso que ele está condicionando o uso da crase. E o verbo ir, nesta situação, ele é transitivo indireto. Por quê? Porque nessa situação aqui, quem vai a algum lugar. Então, dentro da lógica dessa utilização aqui do verbo ir, eu entendo que quem vai para algum lugar. Esse a, preposição, equivale a para. Né? Então, eu entendo que esse verbo ir, como verbo transitivo indireto, ele rege a preposição a. E confraternização é uma palavra feminina que admite o artigo a. Quem vai a, e vai aonde? A confraternização. Confraternização admite o artigo a. Portanto, eu tenho aqui um a com crase ou acraseado, porque eu tenho aqui a mais a preposição a artigo. Eu tenho um verbo transitivo indireto, que é o verbo ir, nesta situação comunicativa aqui. Foram. E eu tenho uma palavra feminina à frente, confraternização. Então, eu tenho aqui verbo transitivo indireto que rege preposição a, mais palavra feminina que aceita, admite artigo feminino a. Nesse caso, tenho um a craseado aqui. Foram a confraternização. Se você tiver dúvida, meu Deus, será que esse a tem crase ou não tem? Faz a substituição da palavra feminina por uma masculina. Peraí, deixa eu botar aqui embaixo, que é melhor. Faz a substituição da palavra feminina pela masculina. As amigas foram. Aí eu vou deixar um espacinho aqui, vou botar cinema. Foram hoje. Pronto. As amigas foram, tracinho, cinema hoje. Olha, vamos ver. O verbo ir continua como verbo transitivo indireto, porque quem vai a algum lugar, rege preposição a. Então, continua aqui preposicionado. E cinema é uma palavra masculina. Admite o artigo a? Eu não posso dizer a cinema. Na verdade, eu digo o cinema. Então, nesse caso, eu não tenho um acraseado. Na verdade, eu tenho uma junção do a mais o. Que o a mais o é igual a ao. Então, eu digo que as amigas foram ao cinema hoje. Tá com dúvida se tem crase? Troca a palavra feminina na frente do azinho por uma masculina para você ver se vai permanecer crase ou se vai, na verdade, aparecer uma outra junção. Porque quando você troca pela masculina, não vai mais aparecer o artigo a aqui, né? Ou aparece o artigo masculino o, ou não aparece nenhum artigo. E aí ficaria só a preposição, que aí no caso não teria crase. E quando aparece o artigo o, você tem aqui a junção, a fusão também da preposição a, mas agora não é com outra letra igual, agora é um o, então fica ao. Então, as amigas foram à confraternização, trocando esse confraternização por palavra masculina, você teria o elemento ao, a preposição ao. Preposição mais artigo aqui. As amigas foram ao cinema hoje. Trocando a palavra feminina pela masculina, aparecendo ao,
quer dizer que aquele azinho que você estava com dúvida se tinha crase ou não, é para ter crase sim. Porque se apareceu ao, aqui tem junção do a mais o. Então, diante da palavra feminina, onde você está com dúvida, vai ter a mais a, que é igual a craseado. Certo? Então, essa é uma regra muito básica, né? Da troca, da substituição da palavra feminina pela masculina para você tirar as dúvidas e saber se realmente vai ter crase ou não. Certo? E vamos ver outros exemplos aqui. Tratando da regência nominal e verbal, né, para vocês entenderem a utilização da crase. Primeiro exemplo aqui. Refiro-me à funcionária antiga e não àquela contratada recentemente. Olha, refiro-me. Esse verbo referir, nesta situação aqui, reflexivo, né? Refiro-me. Eu me refiro. Nessa situação aqui, quem se refere a algo ou alguém. Então, bem aqui, nós vamos ter a presença de uma preposição a, né? Quem se refere a. Esse azinho aqui, ó, não é equivalente ao para, certo? Aqui não é. Aqui é a mesmo. A lógica é a mesma. É a preposição. Aqui não se refere à preposição para, como eu falei para vocês, né? E no caso aqui, sim, esse a pode ser relacionado à preposição para. Foram para a confraternização. Já nesse caso aqui, o a não pode ser relacionado ao para, né? Mas quem se refere a. E funcionária é uma palavra feminina que admite o artigo a. Então, nessa situação aqui, vai ter crase, porque a regência desse verbo referir-se. Refiro-me. Ele se referiu à funcionária, a mesma coisa. Também continuaria regendo preposição. Então, o verbo regeu preposição a e a palavra da frente é feminina, a crase vai acontecer. E aí você fica de olho na regência do verbo ou do nome que aparece. Olha a explicação aqui da frase. Refiro-me a, né? Deixa eu apagar aqui que já tem embaixo. Refiro-me a funcionária antiga. Refiro-me à preposição e a de artigo a funcionária. E não aquela, a outra situaçãozinha, né, gente? O a preposição e não a aquela. Esse outro a é o a do início do próprio pronome, aquela que se inicia com a, né? Porque aqui nós ainda estamos na continuação da complementação do verbo referir-se. Refiro-me à funcionária antiga e não me refiro àquela contratada recentemente. Àquela. E não me refiro à preposição e àquela, o a do início do pronome aquela. Quando nós tivermos essas contrações, essas fusões de a preposição mais a artigo, que é o caso aqui, vai ter crase, e o a preposição mais o a de início de pronome, né? Pronome demonstrativo aqui no caso. Aquele, aquela, aquilo. Se fosse assim, e se fosse aquilo, e não aquele ou aquilo, continuaria com a crase, porque a crase aqui, o segundo azinho aqui, não é de artigo feminino, é o a do início do pronome, aquele, aquela, aquilo, certo? Entenderam a lógica aqui da regência verbal e nominal? Vamos ver outros exemplos aqui. Olha, percebam aqui. As informações foram solicitadas à diretora. Então, nós temos aqui
foram solicitadas. Nós temos uma locução verbal aqui, né? Nós temos uma expressão aqui formada por um verbo auxiliar, o verbo ir, né? Foram. E solicitados, um verbo no particípio, né? Solicitado, solicitada. Foram solicitadas à diretora. Nesse caso aqui, esse a está equivalendo à fusão, à junção de uma preposição mais o artigo a. E qual seria essa preposição, né? A mais a. Eu poderia dizer assim, as informações foram solicitadas para a diretora. Poderia, né? Eu também poderia dizer assim, ficaria corretamente, gramaticalmente correto, semanticamente correto, né? Sintaticamente correto. As informações foram solicitadas para a diretora. Eu tenho aqui uma preposição mais artigo. Só que eu não quero utilizar o para, né? Quero economizar espaço, quero deixar a frase mais elegante, quero demonstrar domínio linguístico, se você de repente estiver fazendo a sua redação Enem, né? Você estiver fazendo uma redação dissertativa argumentativa para demonstrar domínio dos elementos linguísticos da língua, o domínio da língua, dos mecanismos linguísticos, que é uma das competências, né, avaliadas pelos corretores, você pode sim deixar, em vez do para utilizar o a craseado, né, para mostrar que você realmente sabe a utilização da crase. Isso é importante, principalmente na escrita de redações dissertativas argumentativas, gente, no Enem. É muito importante porque você demonstra o domínio da língua. Agora, se você tiver dúvida, não opte pelo uso, né? Prefira utilizar outras situações com outras preposições. Se estiver com dúvida, troca, para não correr o risco de errar, né? Enfim, e aí nós temos aqui, tira o para a e deixa só a craseado. Aqui eu tenho, então, preposição a. Foram solicitadas a quem? As informações foram solicitadas a quem? Esse a é preposição. A. E diretora é uma palavra feminina que admite o artigo a. Eu digo a diretora, para a diretora. A preposição, que equivale ao para, e a diretora. Esse a é artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas. Esses são os artigos, né? A classe dos artigos na língua portuguesa. A é um artigo definido, feminino, no singular, que vai acompanhar palavras femininas no singular. Então, eu tenho essa junção aqui, portanto, esse azinho é craseado, certo? E aí nós estamos aqui entendendo, dentro dessa situação a gente precisa entender regência verbal, né? Aqui no caso nós temos uma regência nominal, né? Foram solicitadas, aqui nós temos um verbo nominalizado aqui, tornou-se um verbo nominalizado porque ele está no particípio, né? O que é solicitado ou pedido é solicitado, é pedido a alguém, para alguém, né? Então, nós temos aqui uma preposiçãozinha que aparece complementando, iniciando a complementação dessa locução verbal, foram solicitadas. E à frente tem uma palavra feminina, portanto, crase. Outros exemplos aqui. Entregamos a encomenda àquela menina. Aí eu trouxe aqui para vocês a presença de, mais uma vez, de um pronome demonstrativo, né? Eu vou botar no masculino, porque para não ficar só feminino aqui, para demonstrar que no caso do aquilo, aquele, aquela, independentemente de ser feminino ou masculino, vai aparecer a crase, porque é o início aqui do pronome que é com a, não é artigo feminino. Então, nós podemos dizer, entregamos a encomenda àquele menino. Porque, gente, entregamos a encomenda. Aqui nós temos uma transitividade direta e indireta. Olha, quem entrega
O verbo entregar, aqui nessa situação, ele é direto e indireto, porque nós temos aqui a complementação direta, o objeto direto, e nós temos também o objeto indireto. Perceba, quem entrega, entrega algo, a encomenda, a alguém ou para alguém. Aqui, aquele menino, que é o objeto indireto. Estão lembrados que o objeto indireto, ele é chamado de indireto, por quê? Porque ele é preposicionado. A complementação verbal que aparece preposicionada, ou seja, com auxílio de uma preposição após o verbo, iniciando essa complementação do verbo, vai ser indireta. Essa complementação verbal vai ser indireta, porque ela é preposicionada. Por isso, nós chamamos de objeto indireto. Objeto direto e objeto indireto são as complementações dos verbos. E aí, ela é direta ou indireta pela presença ou não de preposição. Aqui, essa primeira complementação do verbo entregar, ela não é preposicionada, né? Porque aqui nós temos só o artigozinho a acompanhando a palavra encomenda. Entregamos o quê? A encomenda. Para quem? Para aquele menino. Então eu poderia dizer assim, né? Poderia. Entregamos a encomenda para aquele menino. Só que é como nós falamos da outra vez, né? De repente você quer demonstrar domínio dos mecanismos da língua. Você está lá na sua redação dissertativa argumentativa e você quer demonstrar para os corretores que você tem esse domínio, então você tira o para e deixa mais elegante. Deixa a frase, a oração mais elegante, mais formal e deixa a crase. Entregamos a encomenda àquele menino. Aqui nós temos subentendida a preposição a aquele. Então nós temos preposição mais pronome demonstrativo, que é isso aqui. Eu não botei em vermelho, mas é isso aqui. Aquele menino. Aí eu não vou deixar. Tamires, e por que que a gente não bota os dois as? São duas letras idênticas, iguais. Convencionou-se, optou-se historicamente, gramaticalmente, convencionou-se fundir esse uso, né? E não deixar dois as, deixar apenas um a com esse sinalzinho aí que parece o sinal agudo, mas para o outro lado, né? Sinal agudo para a direita e a crase para a esquerda. Muita gente até confunde, inclusive nas redações. Muito cuidado com isso. Entregamos a encomenda àquele menino. Aqui nós temos, portanto, a fusão da preposição a, porque quem entrega, entrega algo a alguém, né? Então nós temos uma preposição aqui subentendida, mais o pronome demonstrativo aquele que se inicia com a. Então, a preposição mais o a do aquele dá um a craseado aqui. Aquele, certo? E se fosse aquilo, do mesmo jeito. Aquilo, aquele, aquela. Certo? Outro exemplo aqui. Sua história é semelhante às que eu ouvia quando criança. Bem aqui, nós temos uma fusão. Gente, olha a regência aqui. Será que essa regência é nominal ou verbal? Qual é a palavrinha que aparece aqui antes da crase? É algum verbo ou é um nome? Aparece a palavra semelhante. Semelhante não é verbo, né? Semelhante não é verbo. Semelhante é um nome. Semelhante. Sua história é semelhante. O que é semelhante é semelhante a. Semelhante a. A mesma coisa do igual. O que é igual a. Preposição semelhante a, igual a. Equivalente, a mesma coisa. Equivalente a. Então, essas palavrinhas, elas regem preposição.
Nós chamamos isso de regência nominal. E aí nós temos semelhante a, igual a, equivalente a. O que mais nessa lógica? Enfim, né? Não estou lembrando aqui de outras situações. Mas nós temos aqui a regência de uma preposição, por esse nomezinho semelhante. Então, nós temos a regência, essa regência nominal aqui, esse nome rege preposição a. E eu estou falando de um termo aqui, ó. Do que é que eu estou falando? Eu estou falando de história. Sua história é semelhante às que. Esse as está se referindo a quê? Às histórias. Só que está subentendido, porque eu não quis repetir, né? As histórias. Sua história é semelhante às histórias que eu ouvia quando criança. Para não ficar repetitivo sem necessidade, porque eu posso utilizar aqui essa supressão do termo, eu posso utilizar essa eliminação e entender, compreender, porque já foi citado anteriormente, né? Sua história é semelhante às histórias que eu ouvia quando criança. E aí, como a palavra histórias está subentendida, e eu digo as histórias, e esse nome rege preposição a, eu tenho aqui de novo dois as para se juntarem, para se fundirem. O a preposição mais o a artigo das histórias. É por isso que esse azinho aqui, as, tem crase. É por isso que eu digo assim, né? É semelhante às que eu ouvia quando criança. E aí eu botei até uma outra complementação aqui. Se fosse assim, sua história, deixa eu botar tudo aqui dentro. Sua história é semelhante. Opa, história. Sua história é semelhante àquelas que eu ouvia quando criança. Por que que o aquelas aqui ficou com crase? Porque eu tenho um nome que rege preposição a, o que é semelhante de a, e aquela se inicia com a letra A. Então, eu tenho uma preposição a, que o nome está regendo, mais o a do aquelas. É por isso que esse aquelas fica craseado. Sua história é semelhante àquelas que eu ouvia quando criança. E aí, aqui nós temos duas situações, né? Na primeira situação, nós temos um nome que rege preposição a, mais o a artigo antes da palavra história, a história ou as histórias, né? Por isso que eu tenho um acraseado. E nessa segunda situação, eu tenho o a da preposição que a palavra semelhante rege, mais o a que inicia o pronome demonstrativo aquelas. As duas situações vão ter crase por causa dessa fusão. Eu preciso marcar a fusão dessas duas letrinhas idênticas. Certo? Uma outra situação aqui. Iremos àquela reunião. Vamos botar aquele baile, para não ficar só feminino. Iremos àquele baile. De novo, iremos. Qual é o verbo aqui? Verbo ir. Nós iremos àquele baile. Nessa situação, o verbo ir, ele está complementado, né? Aquele baile é o objeto indireto do meu verbo. Aquele baile é o complemento verbal do verbo ir nessa situação. Nessa situação, ele vem complementado, né? Nesse caso aqui, quem vai para algum lugar. Quem vai a algum lugar. E esse lugar é aquele baile. Então, eu temos uma preposição a
mais o a do pronome aquele. Por isso que ocorre crase. A mesma situação. Regência verbal, verbo transitivo indireto, rege preposição a, e à frente desse verbo ou tem uma palavra feminina, ou tem um pronome aquele, aquela, aquilo, que começa com a, né? E aí vai ter crase, certo? A outra situação aqui. Nestas férias, faremos uma visita à Bahia. Ó, quem visita alguém. Quem faz uma visita, faremos uma visita. Esse caso de, nessa construção aqui, faremos uma visita, nós temos uma expressão, esse nome visita, ele rege a preposição a. Fazemos uma visita a, e Bahia é um nome próprio que admite o artigo a. Como é nome próprio, nome de lugar, né? Em algumas situações nós podemos deixar esse uso facultativo, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as situações de uso facultativo da crase, porque nós temos também. Ok, gente, entenderam essa situação das regências nominais e verbais, né? E a ocorrência de palavras femininas ou pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. Entender regência nominal e verbal é crucial para você entender a utilização da crase. Se o nome ou o verbo rege preposição a e a palavra da frente é feminina, crase na certa. Ok? Vamos entender aqui, então, vamos conhecer agora os usos obrigatórios da crase. Aqui eu expliquei para vocês, até agora, a lógica geral do uso da crase. Gente, essa é a lógica. Regência nominal e verbal, mais a palavra subsequente, a palavra da frente. Isso é crucial. Entendeu regência nominal e verbal? Sabe que antes de palavra feminina, o verbo regendo preposição, o nome regendo preposição, a palavra da frente feminina, você vai saber usar a crase nesses momentos. Sabe que é certo que haja crase nessas situações. Ou pronome aquela, aquele, aquilo. Entendendo essa lógica geral, nós vamos para as situações peculiares, né? Aquelas situações de uso obrigatório, uso opcional e os não usos, né? Não usos da crase. Então, vamos entender primeiramente os usos obrigatórios. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Por exemplo, as amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Ok, confraternização é feminino, né? Nós já falamos sobre a questão da regência nominal e verbal. Quem vai a, né? Então, aqui, bem aqui tem uma preposição a, e confraternização é feminina. Bem aqui tem o artigo a. Então, eu tenho a mais a, que é igual crase. Substitua a palavra confraternização pela palavra encontro. As amigas foram ao encontro de final de ano. Tá com dúvida, substitui a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer ao, preposição ao, que é uma fusão também de a mais o, a preposição mais artigo o, se funde, o que acontece é apenas uma única preposição, ao. Aparecer o ao é porque onde você está com dúvida vai ter crase. Tá certo? Outro caso, outra ocorrência de uso obrigatório. Expressões que indicam hora. Por exemplo, às 3 horas começaremos a estudar. A partida de futebol terá início às 17 horas. Ele esteve aqui às 8 horas, mas foi embora porque não te encontrou. Percebam que aqui nós não estamos seguindo aquela lógica daquelas regras de regência nominal e verbal, palavras femininas, não. Isso aqui são situações de regra, via de regra, isso aqui é via de regra, né?
Convencionou-se que fosse assim e assim é. Quem quiser entender, estudar, compreender e aprender, é assim. Ao longo, gente, da formação da língua portuguesa, as regras do nosso sistema linguístico e do sistema linguístico de qualquer língua, nós temos convenções linguísticas. E o uso da crase é uma das infinitas convenções linguísticas que nós temos no português. É por isso que o português é difícil, porque são muitas as convenções. E a gente, felizmente, nós precisamos entender, compreender e dominar. Porque é o nosso sistema linguístico, né? Então, antes de expressões que indicam hora, ou nas expressões que indicam hora, e aí a exceção. Quando as horas estiverem antecedidas das preposições para, desde e até, naturalmente o artigo não receberá o acento indicativo de crase. Por exemplo, ele decidiu ir embora, pois estava esperando desde as 10 horas. Apareceu desde aqui, apareceu a preposiçãozinha aqui, ó, desde, esse as já deixa de ter crase. Gente, a língua portuguesa é muito linda, né? É muito gostosa, né, gente? Esse sistema linguístico é maravilhoso. Às vezes quando dá as rasteiras na gente, né? Mas nós precisamos compreender e aprender isso, certo? Então, aparecer essas preposiçõezinhas, a crase vai sumir. Marcaram o encontro no restaurante para as 8 horas, para as 20 horas. Apareceu preposição, essa crase sai. Por quê? Qual é a lógica disso, gente? A crase não é a marca da junção do A mais A? Quando aparece alguma dessas preposições, é sinal de que o A preposição sumiu. Ele foi substituído por essas outras preposições. Então, não há mais a necessidade de marcar a presença desse A, né? Permanece aqui só o artigo A. Fique tranquilo, eu estarei no trabalho até às 9. Até às 9. Aqui eu só tenho o artigo A, aqui no plural, né? As, ok? Então, em todas as expressões que indicam hora, exceto quando há a presença dessas preposições, marcando que o a preposição saiu de cena e nós ficamos apenas com o artigo as. Certo? Entenderam aqui? Vão revisar, estudar de novo, ouvir de novo, ler e reler, quantas vezes forem necessárias para vocês gravarem, compreenderem isso. Gramática é quase igual à matemática, você precisa entender a lógica da coisa. Não é só decorar. Você precisa entender a lógica disso. Por que que é assim? Qual a lógica disso? A explicação disso? Outra situação. É obrigatório o uso da crase nas locuções adverbiais, locuções prepositivas ou locuções conjuntivas femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo, etc. Por exemplo, às vezes chegamos mais cedo à escola. Esse às vezes sempre vai ser craseado, né? A escola aqui está craseado por quê, gente? Por que que isso aqui tem crase? A escola. Pensa aí, cadê o verbo para nós entendermos a regência dele? Chegar, verbo chegar. Chegamos. Eu posso dizer só assim, enfim, chegamos. Nessa situação que eu mencionei agora, esse chegamos, ele não tem complementação, portanto, ele é um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Enfim, chegamos. Pronto, intransitivo. Nesta situação aqui, desse primeiro exemplo, nós temos um verbo complementado. Chegamos aqui, tem complementação. Chegamos aonde? Chegamos à escola. A mais A. A mais A, que dá igual a escola, né? A mais A. Porque quem chega, chega a
e escola é uma palavra feminina. Então, chegamos à escola. Tamires, mas a palavra que tem antes da crase aqui é a palavra cedo, que é um advérbio, né, de tempo. É o advérbio, mas essa complementação aqui não é desse advérbio, não. Você entende que essa complementação, você, pela lógica da oração, pela semântica, pela sintaxe, pela forma como a frase está organizada, né, pelo que você entende dos sentidos das palavras, você sabe que a escola é o lugar aonde chegamos. Então, esse a escola é uma complementação do verbo chegar. Chegamos a, preposição a, escola, palavra feminina, crase aqui. E nessa situação que nós estamos estudando aqui agora é a questão das expressões aqui, ó, as locuções, que nesse caso aqui as locuções adverbiais, né? Às vezes. Ele terminou a prova às pressas, outra locução adverbial, de modo. Às pressas, pois já passava do horário. Às pressas, às vezes, sempre vai ter crase. Estou à frente dos negócios da minha família. Outra locução adverbial, de lugar, né? À frente. Estou à frente dos negócios da minha família. Ele vive às custas de sua avó. Aqui uma prepositiva. Às custas de sua avó. Sempre vai haver crase nessas situações. Esse personagem não está à altura da escritora em questão. Outra prepositiva aqui, locução prepositiva. Às custas, à altura, à espera. Sempre vai haver crase. À medida que ele cresce, a família cresce junto. Olha aqui uma conjuntiva, locução conjuntiva, proporcional. À medida que ele cresce, a família cresce junto. Terão facilidades à proporção que se esforçarem. À proporção que é a mesma coisa da medida que. Locução conjuntiva proporcional também, né? Das conjunções subordinativas. E aí você vai relembrar os estudos das conjunções, vai entender, né, e tal. É assim, gramática uma coisa puxa a outra, né? Terão facilidades à proporção que se esforçarem. Todas essas locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas femininas, né? Vão receber crase, tá, gente? E aqui outros exemplos. Locuções femininas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Ó. Quais são as adverbiais? Algumas delas. Às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade. Certo? Locuções prepositivas: à frente, à espera de, à procura de, à altura de. Locuções conjuntivas: à proporção que, à medida que. Certo? Sempre vai haver crase nessas situações. Pronto, essa é aquela regra que eu mencionei no início, que explica a exceção para a utilização da crase nas palavras masculinas. Vocês sabem que antes de palavra masculina a gente não usa crase, exceto quando a expressão a moda de estiver implícita. O que significa essa expressão? A moda de significa conforme o costume de acordo com a moda de acordo com o costume de. Entendeu? E aí nós vamos ter, por exemplo, quando a gente diz assim, ele cantou a canção a Roberto Carlos. Aí você fica pensando, vale, Roberto Carlos é um homem, é palavra masculina, ainda é nome próprio. Por que tem essa crase, né? E aí, quando você entende o que é que está implícito aqui, que ele cantou a canção conforme nos modelos, de acordo com o modelo do Roberto Carlos, de acordo com a forma que o Roberto Carlos canta. É essa a lógica dessa expressão. Então, aqui vai ter crase. E aí, ele fez um gol a Pelé. Mesma coisa, palavra masculina.
Nome próprio. Por que que tem crase? Porque aqui quer dizer a moda de Pelé, né? Conforme Pelé fazia. Está implícita sempre essa palavrinha moda, que é feminina, portanto, a moda, né? A moda de Pelé. Vai ter crase. Essa é a única exceção para a utilização da crase antes de palavra masculina. Ele comprou sapatos a Luís XV. Ele comprou sapatos à moda de Luís XV, certo? Agora os usos opcionais da crase. Antes dos pronomes possessivos adjetivos femininos, minha, tua, nossa, sua, vai ser optativo. Por exemplo, eu devo satisfação à minha mãe. Eu posso utilizar essa frase com crase ou sem crase, né? Pronome adjetivo, pronome possessivo, adjetivo feminino, minha. Outras situações. Ele entregou o presente à sua noiva. Pode ser a sua noiva com crase ou a sua noiva sem crase. Ele foi à nossa casa ou ele foi à nossa casa sem crase. Tanto faz, é opcional, né? Esses pronomes possessivos adjetivos femininos. Os pronomes possessivos femininos. Por que que a gente chama de pronomes adjetivos? Porque eles, de certa forma, modificam algum substantivo. Aqui, noiva e aqui, casa. Sua noiva, nossa casa. Antes de substantivos femininos próprio. Gente, só um minutinho voltando aqui para os slides, porque houve algum problema e caiu. Deixa eu voltar. Ó, nós estávamos aqui, né? Nós estávamos nos adjetivos femininos e pronto. Usos opcionais continuando. Antes de substantivos femininos próprios. O artigo antes do nome não é obrigatório, né? Então, por isso vai ser facultativo. Carlos fez um pedido à Marina. Ou Carlos fez um pedido à Marina sem crase, né? Porque não é obrigatório o artigo aqui antes do nome Marina. Então, eu posso utilizar aqui a fusão, preposição mais artigo, ou eu posso deixar só a preposição. Porque eu poderia dizer, Carlos fez um pedido para a Marina, ou poderia dizer, Carlos fez um pedido para a Marina, né? Aqui eu teria preposição mais artigo, e aqui eu teria só a preposição. Tanto faz, fica facultativo o uso. Depois da palavra até. Exemplos. Os amigos foram até a Praça General Osório. Ou os amigos foram até a Praça General Osório sem crase. Depois da palavra até, portanto, optativo. Não ocorre crase, gente, em locuções adverbiais formadas por palavras repetidas. Olha aquela história do frente, né? Ela ficou frente a frente com o agressor, cara a cara. Quando eu digo assim, ela ficou à frente do agressor, aí teria crase. Mas como aqui é uma expressão repetida, frente a frente, não tem crase. Cara a cara também é a mesma coisa. Antes de palavras masculinas, opa, aqui. Antes de palavras masculinas, por exemplo, as produções escritas a lápis não serão corrigidas. Lápis é uma palavra masculina que não admite artigo a. Eu não digo a lápis, eu digo o lápis. Portanto, aqui só tem preposição a. Não tem fusão nenhuma de a mais a aqui. Mesma coisa aqui. Esta caneta pertence a Pedro, né? Esta caneta pertence ao Pedro, poderia ser também, né? Que eu tenho só preposição a, eu não tenho a mais a também.
Antes de verbos no infinitivo. Gente, isso aqui a gente vê muito em redações. Há que se ter muito cuidado com isso. Antes de verbos no infinitivo, não tem crase. Por exemplo, ele estava a cantar quando seu pai apareceu repentinamente. No momento em que nos preparávamos para sair, começou a chover. Então, antes de verbo no infinitivo, infinitivo é verbinho com Rzinho no final, a marca de infinitivo, né? O R no final. Partir, sorrir, cantar, fazer. O Rzinho no final é a marca de infinitivo, não tem crase antes de verbo no infinitivo. Antes de numeral, na verdade, antes de verbos, não tem crase antes de verbos, né, gente? Já é uma regra básica, não tem crase antes de verbos. E verbos no infinitivo, que é muito comum, né, a gente ver, não há crase. Antes de numeral, chegou a 120 o número de feridos daquele acidente. A 120. Ou então, ele dirige a 120 por hora, né? Antes de numeral, não tem crase. Antes de pronomes pessoais, eu pedi a ela que me esperasse para irmos juntos, para irmos embora juntos. Dê os livros a mim. Pronomes pessoais não tem crase. E aí você pode pensar assim, Tamires, mas ela é feminino, né? É, mas eu não digo a ela. A ela chegou. A ela está ali. Não, eu digo ela simplesmente. Aqui eu não tenho subentendido nenhum artigo a. Aqui eu só tenho a preposição a, porque quem pede, pede algo a. Então, isso aqui é só preposição, né? Isso aqui também é só preposição. Dê os livros a mim. Então, não tem crase antes de pronomes pessoais. Não tem crase antes de pronomes indefinidos. Não assisti a nenhuma parte ou a nenhuma partida da última rodada do Campeonato Brasileiro. Esse nenhuma, como é pronome indefinido, não tem crase. Pôs-se a falar a todas as pessoas presentes. Todas, também pronome indefinido, né? Embora seja feminino, não tem crase. Pronomes indefinidos não recebem o artigozinho a, né? Antes da palavra casa, quando essa não se apresentar determinada, por exemplo, chegamos todos exaustos à casa. E aí, se fosse assim, chegamos exaustos à casa de Maria. Como essa casa está determinada aqui pelo termo de Maria, aí sim eu deveria colocar a crase aqui. Só porque o termo casa está especificado. Coisas de convenções linguísticas da língua portuguesa, certo? A mesma coisa aqui. Antes da palavra terra, quando essa indicar chão firme. Por exemplo, quando os navegantes regressaram à terra, já era noite. Como essa terra aqui significa chão firme, né? Eles estavam no mar, né? E avistaram terra, chegaram à terra. Esse terra no sentido de chão firme, né? Não tem crase. E aí, se fosse assim, chegamos à terra de Patativa do Açaré. Como essa terra aqui está especificada, ela vai receber crase. Olha aí, convenções, né? Nós temos simplesmente que aprender e saber usar, certo? Então, quando o termo, na mesma coisa, terra é casa. Quando terra e casa não estiverem especificadas, vai ser sem crase. Quando houver especificação dessa casa ou dessa terra, vai ter crase. Ok? Na prática, e aí, o que acontece na prática? Vamos tentar aqui preencher corretamente, utilizar aqui o uso da crase, utilizar a crase, na verdade, corretamente. Preenche corretamente as lacunas utilizando os conhecimentos referentes ao uso da crase.
O gerente dirigiu-se à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas. Pensem aí e analisem. Onde que tem crase e onde que não tem. Vou dar um tempinho para vocês analisarem aí essa sentença, esse enunciado e preencherem corretamente. Ó, aqui nós temos um pronome possessivo feminino que está especificando a palavra sala, sua sala, portanto, isso aqui é um pronome possessivo adjetivo feminino. Falar é um verbo com Rzinho no final, está no infinitivo. E todas é um pronome indefinido. Quais as regras para a utilização da crase aqui? Aqui é a ou a, porque é um pronome possessivo feminino adjetivo, é facultativo. Aqui é a ou a. A falar antes de verbo no infinitivo não tem crase. E antes de pronomes indefinidos não tem crase. Então ficaria assim: o gerente dirigiu-se a ou à sua sala e pôs-se a falar a todas as pessoas convocadas, né? Acertariam ou errariam? Gente, revisem, vejam de novo, assistam de novo a esse vídeo, assistam a outros vídeos, revejam esse conteúdo, resolvam questões, porque a gente só aprende a utilizar a crase praticando, exercitando muito, revendo, revisando, entendendo a lógica, lógico, né? Claro, né? Claro que nós precisamos entender a lógica da utilização da crase. E depois que você entender a lógica de utilização da crase, é praticar, procurar situações, exemplos e fixar. Ok? Então, obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês aproveitem esses conhecimentos, esses estudos para as diversas situações aí que forem necessárias na vida de vocês. Um beijo e até mais.